Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de segunda-feira, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana. Desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Estou de volta, Estou de volta depois desses 5 dias aí de férias, para dar uma relaxada. Agora tô de volta e a gente vai voltar aqui à programação normal do canal. 2 vídeos por dia, beleza? Hoje, segunda-feira, provavelmente só terá esse, mas a partir de amanhã, vídeo de tarde, do jeito que vocês estão acostumados, beleza? Vamos aqui falar muito sobre o Vasco da Gama, atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. O Vasco que anunciou hoje de forma oficial a contratação do Maxime Domingues, o suíço, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre Felipe Coutinho, que ainda é dúvida para o jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira pela Copa do Brasil. Vamos falar também sobre ingressos para o clássico contra o Flamengo, O Flamengo divulgou hoje as informações de ingresso. E vamos escutar aqui também o presidente Pedrinho falando sobre a dificuldade que o Vasco tem para contratar e acabou faltando aí um zagueiro nessa janela de transferências. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular. Você é direcionado ao site da KTO e lá você usa o nosso cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre contratação, Porque o Vasco anunciou hoje de forma oficial o suíço Maxime Domingues. O Vasco anunciou o meio-campista Maxime Domingues, de 28 anos, que veio ali do Gil Vicente de Portugal, e ele chega ao Vasco com contrato até setembro de 2026. Abre aspas aqui para as primeiras palavras do suíço como jogador do Vasco da Gama. Estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fantástica. E hoje poder defender essa camisa é um orgulho muito grande. Como eu disse, eu sei que o Romário foi um jogador famoso aqui e também a lenda Roberto Dinamite. Também conheço a fama dos torcedores. Eu sei que eles são os melhores torcedores do Brasil. Fecha aspas para o Maxime Domingues. Maxime que chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira, dia 4, foi aprovado nos exames médicos e já foi apresentado aos novos companheiros e comissão técnica no CT Moacir Barbosa. Ele já foi registrado, inclusive, no BID da CBF e pode estrear contra o Flamengo na partida do final de semana, na partida do domingo. Aí você vai se perguntar, ele não pode jogar contra o Atlético Paranaense? Não, porque a inscrição deveria ter sido feita antes do jogo de ida, Se o Vasco passar para a semifinal, aí sim ele estará à disposição. Mas já está registrado aí no BID da CBF. O Vasco também informou que o meia Maxime Domingues dará entrevista coletiva aos jornalistas amanhã pela manhã no CT Moacir Barbosa, e você pode acompanhar pela Vasco TV. Deve acontecer ali por volta das 11 horas da manhã, a entrevista coletiva do Maxime Domingues, ele que vai vestir a camisa de número 26 no Vasco da Gama. Bom, vou falar agora aqui sobre Vasco e Atlético Paranaense, O jogo que acontece na quarta-feira, jogo de volta. O Vasco venceu em São Januário o jogo de ida por 2-1, então pode até empatar contra o Atlético Paranaense, que volta classificado para o Rio de Janeiro. Existe a expectativa do retorno de Felipe Coutinho, mas a informação é que Felipe Coutinho ainda é dúvida para esse jogo. O meia Felipe Coutinho treinou no campo com o elenco nessa segunda-feira, então hoje, segunda-feira, o Coutinho treinou normal, mas é dúvida para o duelo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Felipe Coutinho tem alternado treinos internos, treinos individualizados no campo e treinos com o grupo. Ainda não está 100% confirmado que Felipe Coutinho estará à disposição, não. Eu acho que ele vai viajar, mas acredito eu que deve ficar como opção para a segunda etapa. Tomara, Tomara que o Coutinho viaje, porque é um jogador que, estando em boa condição,
pode ajudar e muito o Vasco da Gama. Vou falar agora aqui sobre o clássico contra o Flamengo, porque o Flamengo divulgou informações sobre os ingressos, né, para o clássico contra o Vasco da Gama. Lembrando que o Flamengo é o mandante, né? Então quem organiza a venda é o Flamengo. A torcida do Vasco é visitante nesse jogo. A venda vai começar para a torcida do Flamengo, para quem é sócio do Flamengo, a partir de amanhã, dia 10. A torcida do Vasco vai poder comprar no dia 13, a partir das 10 horas da manhã. Dia 13 é sexta-feira. Então, a partir de sexta-feira, a torcida do Vasco pode comprar os ingressos pela internet. O ingresso para a torcida do Vasco vai custar R$ 80 a inteira, R$ 40 a meia. Então, ficar de olho aí para esgotar, né, o nosso setor contra o Flamengo. Para encerrar esse vídeo, eu vou colocar aqui um trecho do Pedrinho conversando com o Igor Rodrigues sobre essa situação atual do Vasco, né? Sobre a frustração de não ter conseguido, por exemplo, contratar um zagueiro nessa janela de transferências. Pedrinho fala sobre isso, fala sobre o momento da sua gestão e também critica a 777. Confira só. Não necessariamente é isso que me frustra. Eu acho que são diversas coisas que vão acarretar, de repente, em um ponto que todo mundo se apegou. Mas se você me perguntar o que me frustra, é que não teria necessidade de nós estarmos vivendo isso. Porque quando uma empresa entra para te dar saúde financeira, obviamente, o que você comunica é tão importante quanto o que você assina. Se tivesse sido comunicado que você faria um projeto de médio e longo prazo, que o primeiro objetivo era você sanar as dívidas, então todas as expectativas iam ser compatíveis com as expectativas do torcedor, o que você projeta é a expectativa do torcedor. Quando você comunica uma coisa completamente diferente, você eleva o nível de expectativa do torcedor. E aí o torcedor quer aquilo que você comunicou, mesmo que não seja a tua realidade. Então, assim, se você me perguntar qual era o objetivo esportivo, qual era o objetivo para o clube? Pô, meu objetivo para o clube nesse primeiro ano é atacar as dívidas e a gente, de repente, ter um ano de dificuldade para no segundo ano, com a redução das dívidas, eu ter um pouco mais de receita, a gente ir melhorando o elenco e no terceiro ano, pô, zeramos a dívida, agora a gente só tem... Vão para dentro. Você criou um objetivo. Pô, meu objetivo esportivo é só contratar jogador novo porque eu preciso revender. Não tinha um planejamento esportivo. Se vendeu uma coisa no imaginário do torcedor e aí é isso. E aí eu tenho que fazer escolhas. Você perde o Adson, eu preciso contratar um aqui, o outro jogador que é um defensor que é mais caro. Então a frustração não é especificamente de uma posição. É que se tivesse uma situação, uma empresa séria, o Vasco não necessitaria de passar por tantas dificuldades já no ano passado, pô. Entendeu? E algumas metas que eles colocaram no contrato que tiveram que cumprir e aí fizeram uma loucura, como eu já falei, depois do sorteio da Copa do Brasil, do superfaturamento de uma folha salarial. Se você buscar aí, o Vasco deve está provavelmente entre as 5 maiores folhas do Brasil. Que é uma loucura, pensando no momento. Que é uma loucura porque não cabia dentro de um orçamento de receita. Então, assim, como é que eu posso ter uma folha entre as 5 maiores do país se o meu orçamento não é para isso? Se a minha receita não é para isso? Entendeu? Então, a conta não fecha, né? Lógico que não fecha. E eu não poderia dar continuidade para isso, eu tenho que fechar a torneira. E fechar a torneira é sempre muito ruim, né? Todo mundo quer a torneira aberta. Claro. Então, assim, eu poderia estar aqui fazendo loucuras. Então, não é especificamente uma posição que me deixa. Porque eu poderia trazer essa posição, poderia trazer outra. Eu não, na realidade, eu nem estaria aqui, né? Se tivesse uma gestão, obviamente, honrando do outro sócio. Estaria só fiscalizando. Eu estaria só fiscalizando e provavelmente os movimentos seriam mais organizados. A janela fechou 2 de setembro, né? Você ainda pode contar com o jogador, né, que está livre no mercado. Bem difícil. Mas o Vasco segue no mercado? A gente segue, mas a gente sabe que é uma situação bem difícil. Que é bem mais específica. Bem mais difícil, é. Mas, obviamente, a gente não vai parar enquanto tiver a possibilidade. Mas a última do Ian que deu realmente um baque, porque estava muito bem encaminhado. Tá aí, meus queridos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Saudações. Até a próxima. Fui.